começando mais um Ponto Político, podcast da Trademart. Hoje nós vamos falar sobre pesquisas, principalmente de Curitiba, que tivemos 3 pesquisas praticamente nas últimas 24 horas, com resultados muito diferentes, candidatos em segundo turno, em segunda colocação, muito diferentes, e por aí eu trouxe um dos institutos de pesquisas, o Ricieri, da IRG, e o jornalista Carlos Kubach, do portal Ponto Político. Obrigado por ter vindo aqui, Ricieri. Obrigado, Beto. Eu que agradeço. Obrigado, Carlos Kubach. Obrigado, Beto. Prazer estar aqui com o Ricieri, contigo aqui, falar sobre política. Então, deixa eu dar o primeiro chute. O que aconteceu, Ricieri, com essas pesquisas? A tua até uma das que está no meio, entre as 3, né? Nós temos a Quest, com 19 para o Pimentel, a Atlas Intel com 38 e você com 28. Uhum. Quem está certo? Olha só, Beto, nas últimas 48 horas que você falou de divulgação de pesquisas e as pessoas indagam, Ricieri, o que aconteceu? Eu sempre volto e falo, existe uma metodologia, Beto, por trás de tudo o trabalho de pesquisa. E quando você tem uma metodologia e você sabe que aqui em Curitiba nós temos 10 regionais, em que a matriz é uma das maiores e que lá no Tatuquara nós temos uma das menores, e você tem que entender que o Tatuquara tem tantos eleitores para ser entrevistado e na matriz também, você já começa a falar de acerto de pesquisas eleitorais. Ah, sério, mas você acha que a Quest fez isso, em que a Atlas não fez isso e somente a RG fez isso? Eu estou aqui para defender meus números e eu tenho um critério de rigorosidade muito grande em relação a esses extratos de cotas que você faz dentro de uma pesquisa eleitoral, Beto. Você acerta quando você faz um extrato coerente com a ideia do momento ali, do recorte que tem. E é o que a gente publica no site do TRE, Beto. Então, a IRG entrevistou proporcionalmente os moradores da matriz e proporcionalmente os moradores da regional do Tatuquara? Sim. Isso eu posso falar para você. E esses são os nossos números. E aí você vai perguntar, Ricieri, mas a Atlas, Carlos, a Atlas deu 38. Se você analisar a metodologia da Atlas, ela já vem contra, Carlos, a metodologia que a IRG e que a Quest utilizaram. E aí, Beto, que a gente já começa a ter essa disparidade de números. Você acha que é metodologia? A metodologia é a aplicação da metodologia. Se você analisar como a Atlas fez a metodologia dela, é diferente do que a Quest e do que a IRG fizeram. E aí você tem um trabalho diferenciado. Eu não sei dizer para você se a proporção de escolaridade, de renda, de região da Atlas, como pode ter acontecido. E da IRG e da Quest, segundo o site do TRE, se você visualizar, tem lá uma metodologia. A gente contou como que vai ser entrevistado os eleitores aqui de Curitiba. Carlos, você que é experiente, um jornalista experiente na área política, o que você achou desses números? Olhem, deu uma confusão na cabeça de todo mundo, né? O pessoal foi dormir na terça-feira com a Quest, com o Requião, por exemplo, em segundo colocado, e acordou com ele em quarto na quarta-feira de manhã. Então, para quem gosta de pesquisa, a gente sabe, e aí o Ricieri aqui é um especialista nisso, é um trabalho estatístico, né? A gente sabe que pesquisa, e isso é muito bom a gente deixar bastante claro, o objetivo da pesquisa não é acertar o resultado da urna, né? Não é cravar o resultado. Claro que todos eles buscam isso, o mais próximo disso. Mas a pesquisa mostra um cenário naquele local, naquele momento da coleta das entrevistas, uma fotografia daquele momento, que isso pode mudar 2 dias, 3 dias, 1 semana, ou pode não mudar. Mas se você querer que a pesquisa acerte 100%, senão bastaria, não teria tantos institutos de pesquisa, bastava um. É óbvio que a diferença vai ser diferente, as diferenças são gritantes entre uma e outra aqui. O que chama muita atenção são, de fato, os números, né? Por exemplo, a gente vê na Atlas o Eduardo com 38, na pesquisa do Ricieri com 28, e na Quest com 19. Aí você tem uma disparidade muito grande, é o dobro, 19 para 38. Agora, você vê o Luciano Dutti, por exemplo, você vê o Nele Prevot variando dentro de uma margem de erro bastante aceitável de uma pesquisa para outra. Então são poucos aqui que destoaram muito de uma pesquisa para outra. Mas a pesquisa é um assunto que a gente pode ficar aqui dias comentando, porque, de fato, a metodologia aplicada na Atlas, por exemplo, é a questão de uma pesquisa de internet. A do Ricieri pode ter sido feita presencialmente ou por telefone, que também já se aproxima mais da Quest, mas são 2 institutos, até os resultados se parecem um pouco, estão mais próximos um do outro.
A Atlas, sim, essa eu acho que ela saiu bem aqui do que vinha as outras duas pesquisas, talvez justamente pela metodologia, como o Ricieri explicou. Só me diz uma coisa, só para explicar, como é que funciona, Ricieri, a metodologia da Atlas? Eles utilizam, deixa eu só pegar aqui o registro deles, que eles têm uma palavra, Beto, que eles utilizam, que eles colocam dentro do site do TSE. Porque o Carlos disse que é pela internet. Isso. Como é que funciona pela internet? Eles têm aqui, deixa eu tentar pegar aqui a metodologia deles, porque você está sendo, por exemplo, eu estou agora aqui navegando no meu celular. Uhum. Se eu tiver, por exemplo, no Instagram ou na própria internet comum, eu sou impactado pela Atlas para ver se eu quero participar de uma pesquisa. E a partir dali, se eu der um comando de sim, eu vou começando a responder. Agora, obviamente que o Instituto Atlas, ele faz pesquisa no país inteiro, eles defendem a metodologia deles, principalmente do seguinte argumento: olha, quando você está em casa, só você e teu celular, você não tem uma pressão, você não tem um tempo de ter que responder rapidamente para o entrevistador. É isso que eles falam, né? Eles reconhecem que existe toda uma metodologia, uma questão estatística. Eles fazem aqui, recrutamento digital aleatório. Isso aí. É o que eles falam. É o que eles falam. Que fazem. Eles dizem, claro, e aí, Beto, se fosse uma coisa completamente irregular, as campanhas entrariam com ação na justiça, o TRE já teria derrubado e não há nenhum registro de impugnação desse instituto. Então há uma metodologia também por trás da Atlas, embora seja diferente. Assim, e aí, Beto, essa ideia que o Carlos acabou de comentar, que é essa coleta aleatória via questionário estruturado e pós-estratificação. Essa palavra a gente tem que deixar sempre clara, porque pós-estratificação. Então, o Carlos teve esse acesso com o celular dele ligado e em poucos minutos chegou uma pesquisa. Responda a pesquisa. Pode ver que às vezes você está lá em Recife, você clica Recife no teu telefone, daqui a pouco vem até uma pesquisa deles. Você coloca Manaus, vem uma pesquisa de Manaus da Atlas. E essa ideia de pós-estratificação que eles escrevem aqui, que pode estar o sucesso deles ou o erro deles. Porque, de repente, aqui em Curitiba, essa pós-estratificação só trouxe gente que morava na regional do Boa Vista e não trouxe gente que morava na regional do Cajuru, você já começa a ter o desacordo com o 38, Carlos. Mas não Por quê? Porque você, Beto, em Curitiba, a gente tem uma grande polarização de regionais em que ganha o Luciano, que ganha o Requião e que ganha o Ney. E você tem outras regionais em que ganha o Eduardo, em que ganha a Maria Vitória e assim sucessivamente. Quando você faz essa pós-estratificação, se a Atlas realmente estratificou que a proporção dos moradores do Bairro Novo tem a sua proporção e os moradores do Boa Vista tem, ok. Então esse é um grande desafio do pós-estratificação, que eles receberam lá 5 mil respostas, Carlos, porque o web você tem uma quantidade gigantesca. E daí, nessa estratificação, tem a quantidade de moradores corretas do Tatuquara, assim como os moradores corretos do bairro X? Esse é um desafio importante a se discutir. Por isso que às vezes essa discrepância do 38 aqui. Mas não é só a estratificação de local de residência, né? Você tem que ter idade, você tem que ter renda. Escolaridade, né? Gênero como é que e faixa etária. Como é que pela internet você vai distribuir? Às vezes você não tem essa estratificação. Ou você não tem, o Beto vai responder, o Carlos vai responder, o Ricieri vai responder, o Bruno vai responder, beleza. Nós vamos chegar lá em 5 mil questionários. Nesses 5 mil questionários, Beto, eles vão tirar conforme a estratificação para colocar lá na fórmula que eles divulgaram no TSE. Esse é o principal desafio. Dos 5 mil, eles vão jogar fora os 4 mil e tantos, mas 1.000 eles vão utilizar e vão estar dentro da estratificação que foi recebida lá. Se a pessoa não recebida, foi escrita. Se ele conseguir detectar faixa etária, renda, essa é a dificuldade pela internet. Porque, na verdade, a pesquisa vai pegar o perfil da população brasileira, na população aqui de Curitiba, no caso, e vai trazer para um plano muito menor para fazer as entrevistas, mas você tem que respeitar aqueles dados de Curitiba. Então, por exemplo, se em Curitiba a gente tem 53% de mulheres e 47% de homens, num plano de 600 entrevistas, você tem que manter essa proporcionalidade. Isso vale para gênero, para faixa etária, para ensino, para tudo. Então, você tem que reproduzir toda Curitiba num plano muito menor para você aplicar esses questionários. E aí, vocês já analisem aqui comigo. Ensino superior completo ou incompleto? Eles colocaram 44%. Entendeu? E o ensino médio completo e incompleto deles, eles colocaram 36%, e eles chamam de sem educação, né? No caso aqui, não é sem educação, Beto, é fundamental completo e incompleto, e eleitores sem educação, né? Formal. Eles estão dando 20%. Se você
ponderar agora, a Quest colocou 36 de superior e a IRG colocou 36. Porque nos dados do TSE, se você baixar agora, você vai ter 36 de superior, 40 e tantos de médio e 20 de fundamental. Então, olha só, de 36 para 44, significa que a cada 1.000 questionários da Quest, quase 44 questionários a mais vêm com o ensino superior. E se você analisar na IRG e na Quest, qual é o índice de nível superior que vota no Eduardo? Hoje, o curitibano com nível superior, o Eduardo é onde tem a maior quantidade de votos. Automaticamente, se o Instituto coleta de 36 para 44, está aqui a lógica do número 38, Beto. Por quê? Quase 10 pessoas, né, Carlos? Quase 10% da amostra, 8% da amostra foi para nível superior. E a gente já vê que o nível superior aqui em Curitiba, tanto na pesquisa da Quest quanto na IRG, podem votar mais no Ney e no Eduardo. Sim. Né? Então, Beto, isso é claro, a gente discutir a metodologia e verificar quanto cada um faz. Ó, vamos pegar mais um dado. Ó. Eles colocaram aqui, ó, de 5 a 10, 30%, e mais de 10 salários mínimos, 23%. Se você parar para pensar, nós estamos falando aqui de quase 53% das pessoas que moram em Curitiba estão respondendo às pesquisas que ganham acima de 5 mil. E se você avaliar... Não é um fato. Não está tão errado assim, mas se você parar para pensar, você tem que entender que a gente tem o sem rendimento, Beto, que são as pessoas que ganham de 1 a 2 salários mínimos. Pois é. E aqui em Curitiba a gente tem 20% da parcela das pessoas que vão de 0 a 20 de sem rendimento. Entendeu? E se você descontrabalança isso, você puxa para um lado. Essas pessoas têm que ser ouvidas. Então, elas têm que ser ouvidas. Então pode ser isso que deu esse disparo no Eduardo. Sim. Foi mais um perfil dele. Sim. Coletou mais ensino superior, Beto. Mais ensino superior. É importante a gente deixar... Ou seja, um erro. É difícil a gente saber. Errada. É difícil a gente saber, Beto, certa. porque a gente não tem o caderno aqui para saber exatamente os dados perfeitos, né? Porque é um trabalho estatístico. Ninguém sai chutando dados, né? Exatamente. Eles pegam os dados do TSE e fazem essa proporção para o número de questionário que eles vão fazer. Então, no número de questionário, eles têm que atender a mesma proporção do número de pessoas que ganham de 0 a 2 salários, de 2 a 5, de 5 e mais de 7. Entende? Então, tem que ser. Vamos tentar trazer isso para números para tentar deixar mais fácil de entender. Você tem que ter, por exemplo, 10 pessoas que ganham, ouvir 10 pessoas que ganham mais de 7 salários mínimos. Se você ouvir 20, essa proporção já está errada. Entende? Então você tem que respeitar essa proporção e entrevistar eles, todos os gêneros, todos os níveis econômicos, para você ter uma pesquisa o mais perto possível daquele momento da campanha eleitoral. Olha o que a Quest e a IRG publicaram. Acima de 5 salários mínimos, Beto, 45. Se você entrar na fórmula da metodologia da Quest, 53. Já são 8%. Ou seja, a cada 1.000 pessoas deles, 8% a mais vão ter a renda acima de 5 salários mínimos. E se você entrar no IBGE, apesar da defasagem que o IBGE tem de censos anteriores, mas os institutos deixam bem claro isso, que a gente tem estudos técnicos de progressão de renda, é coerente dizer que aqui em Curitiba a gente tem 45% de pessoas que ganham aí acima de 5 salários mínimos em Curitiba? Sim. Se você confirmar, Beto, sem rendimento são 20, de 2 a 5 salários são 35 e acima de 5, 45. O que acontece? A gente tem estudos para comprovar isso, apesar da defasagem do IBGE. E aí, o que a Atlas fez? 53. É 8% a mais, Beto. E aí você vem com o ensino superior com 8% a mais, é uma distância maior que vocês estão vendo aqui. E aí a gente vê as pesquisas anteriores que vê que o perfil, por exemplo, do eleitor do Eduardo é esse, é ensino superior, com uma renda superior a 7 salários mínimos. E residente numa área geográfica em Curitiba totalmente diferente. Uhum. É a mesma coisa de você ir fazer uma pesquisa do lado do Couto e do lado da Arena, entende? Você tem que ter essa proporção, você não pode só ouvir do lado do Couto, porque você vai dar muito mais coxa branca do que do lado da Arena. Exatamente. Então você tem que respeitar a proporcionalidade de cada item que é pesquisado. Outro dado que muita gente me ligou é o caso da Quest, que requer em segundo lugar. Ali quase todo mundo empatado, né? 19, 18, 14, com o Ney na sequência, né? O que explica esse daqui, o Requião em em segundo lugar? O Requião estava segundo na Quest, em quarto na IRG e em quarto também na Atlas Intel. O que fez esse disparo, assim, que nessa pesquisa deu quase todo mundo junto, um bolo só? Se a gente analisar a margem, Beto, o Requião está ali com 10 e ele pode chegar até 13.
né? Então, que é os números em que a IRG colocou. E se a gente colocar a margem da Quest, que foi quase 4%, do 18 com 4 dá 14%. Então, o Requião estaria oscilando ali do máximo de 13 da IRG com o mínimo de 14 da Quest. Ok, só que daí o mínimo da IRG para o Requião é 7. Entendeu? E daí o da Quest não seria, porque daí seria o máximo da Quest 22. Sim. Mas se você trabalhar com o mínimo de uma e o máximo da outra, tá ali no 14 a 13. Na margem de erro. Na margem de erro ali que a gente poderia detectar. Mas assim, no teto da RG a 13 e no cair da Quest a 14. Ok, agora dos outros extremos aí estaria o erro, né? A defasagem, porque o 7 daí estaria dando 22. Mas então, Beto, se você analisar todos os outros, descontando o Requião, todos estão na mesma curva. O Ney com 14, quase em todas as pesquisas, o Luciano com 16, 14, a Cristina, descontando a Atlas, em que ela foi para 11, os demais deu 6 e 5, o Luizão e a Maria Vitória ali também 3, 4, 5, 6, e assim sucessivamente. Há distorção no fato Requião. Só que uma coisa é bom, é claro a gente deixar assim, e a gente já deixar os nossos ouvintes a par, que daqui 15 dias a Quest vai vir de novo, a IRG vai vir de novo, a Atlas vai vir de novo, nós vamos ter todo o horário eleitoral e esses números, Beto, já vão começar a se ajustar, claro. Porque a IRG não quer chegar no dia 6 de outubro errando Curitiba, errando diversas cidades, porque a credibilidade cai e você agora, segundo as novas leis, tem uma série de obrigações que você tem que cumprir dentro dos institutos de pesquisa, e as leis estão cada vez mais severas. Então o que você tem que fazer? Tem que acertar. Ou chegar no mínimo do acerto possível. Mais próximo possível. Mais próximo. E eu aposto com você que daqui 15 dias, Beto, vai existir uma oscilação tremenda, principalmente nesse número que você está falando agora. Agora, Beto, você falou que recebeu muita ligação. Acho que nós três recebemos muitas ligações aí, querendo tentar entender esses números. Né? Agora, por exemplo, até eu recebi uma provocação, vamos dizer assim, de um colega que falou assim: olha, é impossível o Requião estar com 18%. E aí, assim, a gente tem que pensar o seguinte: é um candidato que foi prefeito, foi governador por 3 vezes, ele começou a campanha na rede social, porque senador. Ele não tem tempo de televisão, senador da República, tem um recall muito grande, né? Ele apareceu no debate, que até então os eleitores não sabiam quem eram os candidatos, e viu o Requião e automaticamente podem ter associado o nome dele a todo esse histórico político que ele tem. Então, assim, é impossível ele estar com 18? Não. Eu respeito todos os números e a gente tem que tentar entender o que está acontecendo para que esses números possam estar desse jeito. Agora, você vê ao mesmo tempo o Requião com 18, que é um candidato mais voltado, vamos dizer assim, para a esquerda, tá? Você vê o Luciano Dutti com os 2 pés na esquerda. Isso dentro do PT. Eu queria falar. Então, cada um com 18, eles estão com 36 aqui. Aí nós temos mais lá a Andréa Caldas, que é do PSOL, com 2%, e você tem o PSTU, o Samuel também com 1%. Você está batendo quase 40% da esquerda. Aí você começa a pensar. Em 2022, o Lula foi eleito presidente da República. Aqui em Curitiba teve próximo de 35% dos votos. Ou seja, hoje a esquerda, 2 anos depois, será que está com 40%? Nem Lula conseguiu em 2022 isso. Pode ser? Pode ser. Nem o maior símbolo do petismo conseguiu. Agora, o que a gente pode também pensar? Olha, eles podem estar tirando voto dos candidatos da direita. Também pode. Centro, né? Ou do centro. Eles podem estar começando a pegar esse espaço da direita. Então, assim, é um trabalho estatístico que a gente respeita, obviamente, e a gente tenta estudar para ver o que está acontecendo com base na trajetória deles dentro da campanha. Então, você pode ter, sim, os 2 candidatos da esquerda com 18% cada um. Agora, com certeza eles estão roubando votos do candidato da direita. 2 candidatos da direita do centro. Aí você consegue explicar eles estando os 4 candidatos aí mais alinhados à esquerda com quase 40%. E os votos válidos do Requião na eleição de governador também, né? Se parar para pensar, acho que chegou em 26 em Curitiba, alguma coisa assim. Sim. Significava também um lado esquerdo daquela eleição contra o governador. Ali vinha forte com o apoio do PT, né? Sim. Ele era o candidato oficial do PT. Sim. E hoje o Requião não está nem PT, nem direita. Sim. Ele se intitula até, não é candidato nem do Lula, nem do Bolsonaro, é o candidato de Curitiba. É isso que ele tem repetido, né? O grande mote dele. Agora, o Requião vai sofrer aí, pela primeira vez, com uma campanha sem televisão, sem tempo de televisão e sem recurso, né? O partido dele, o Mobiliza, não tem representatividade na Câmara dos Deputados, então não tem direito a esse fundo partidário. Tem um mínimo lá que é 3 milhões e 400 mil, mas é para o Brasil inteiro.
né? Numa pesquisa, aqui o teto é 14 milhões no primeiro turno. Então, nem se a direção nacional do partido do Requião desse todo o dinheiro para ele, iria fazer frente aí aos demais candidatos, né? Principalmente o Pimentel. Gastar o teto, né? Sim. Então, assim, ele vai enfrentar uma dificuldade. Vamos lembrar que o ex-governador, ele tem 83 anos, ele já não é muito hábil na rede social, até pela questão da idade, obviamente. Embora tenha feito um trabalho muito bom, que a gente tem acompanhado, acho que botou uma equipe jovem ali, talvez do filho do deputado Requião Filho ali para comandar a rede social, que está indo bem, por sinal, mas é uma dificuldade, né? Como é que você vai falar com o eleitor curitibano sem tempo de televisão, sem dinheiro? A questão da locomoção, obviamente que ele já até botou na rede social que quando vê aquele jipão dele aí de novo, ele vai estar... nas ruas buscando voto, né? Mas é uma dificuldade para o ex-governador. A gente tem que entender que se esse número ele começar a desidratar, é muito em função da chegada do tempo de televisão, que aí os candidatos, Eduardo Pimentel, tem quase o dobro de que todos os outros candidatos somados, né? São 4 minutos. Fez uma coligação muito grande. Fez uma coligação muito grande. Agora, o Requião vai sofrer com isso. Ele que já foi governador, já comandou grandes coligações, agora está num partido nanico, puro sangue, né? O vice dele também é do Mobiliza. Muita dificuldade em conversar politicamente com os outros partidos, até é normal também que o candidato do governo tenha essa atração dos outros partidos, mas ele vai ter dificuldade agora com essa chegada do tempo, porque ele não vai aparecer nem na televisão, nem no rádio. Por mais que ele invista na rede social, mas os outros também vão investir bastante na rede social, né? Sem dúvida. O poder de fogo é desproporcional. Imagina o seguinte, o Eduardo vai estar de segunda a sábado 4 minutos na televisão e no rádio. Só de programa. E as inserções. Fora as inserções. Né? Que é o mais. Que é o filé, né? E o Requião não tem. Tem 0 segundos. E vai investir um bom dinheiro também na rede social. Tem uma briga de titãs. Sem dúvida. Os poderosos contra ele, né? Mas também a gente tem aí um Jair Bolsonaro em 2018 que conseguiu fazer. Você vê um Pablo Marçal em São Paulo que está conseguindo subir nas pesquisas. Agora, é interessante, aí a gente que gosta disso, a partir de sexta-feira agora, dia 30. Começa o horário político-eleitoral. E aí nós vamos ver esses candidatos de rede social, se eles vão conseguir manter esses índices, ou se nós vamos ver a força da rede social versus a força dos programas de televisão, né? A tendência, até histórica, é que esses candidatos com o tempo de televisão suba e o da rede social baixa um pouquinho. Mas 2 eleições para trás aí a gente viu que nós temos pelo menos 2 candidatos que estão pontuando relativamente bem, que é o Requião e a Cristina Grêmio, né, que não tem espaço de televisão. Né? Zero. Então, vamos ver a força da internet. Né? O poder do engajamento. A Cristina Grêmio mais pró-direita, né? Sim. O Requião está ali tentando se posicionar um pouco de esquerda, um pouco de centro. Por mais que ele diga que não é, e de fato, ele não é o candidato do Lula, o candidato do Lula é o Luciano Dutti, não é também o candidato do Bolsonaro. Bolsonaro já declarou apoio a Eduardo Pimentel. Nenhum nem outro, ele tentando se posicionar numa... Mas a gente sabe, até pelo histórico político dele, que ele é muito mais alinhado à esquerda do que a direita. Isso aí, eu imagino que também nem ele queira se desfazer desse patrimônio que ele construiu a vida inteira dele, né? Eu tive algumas perguntas, selecionei algumas perguntas que fizeram para mim. Então vamos começar com o João Barbeiro, de Ponta Grossa, que mandou um vídeo para nós. Beto e amigos que estão aí participando desse podcast, a minha opinião sobre pesquisa é que elas são fundamentais, são todas fundamentais, não tem como. Aliás, a pesquisa é fundamental em todos os segmentos. Mas, obviamente, que quando você faz uma pesquisa para se enganar, é uma burrice do tamanho do mundo. Se você é dono de uma empresa e você faz uma pesquisa e tenta fazer com que as lojas americanas, digamos assim, numa analogia rápida, né? Então, é o fim da picada. Na política, eu entendo que a pesquisa é de suma importância, porém, a ferramenta de pesquisa, que era para ser um processo de ciência, de estudo interno para evolução e estudo de estratégias políticas e comportamento eleitoral num determinado momento de uma eleição, a partir do momento que você conhece a realidade do que está acontecendo com você no processo político, ela tomou uma outra vertente. Ela começou a ser usada como uma ferramenta para enganar
muitas vezes, a comunidade, os eleitores. Então, os institutos de pesquisa atentem-se bem também. E o povo também tem que começar a perceber. Chegou no final da eleição, aliás, nós vamos fazer isso aqui, Beto. Chegou no final da eleição, nós vamos pegar os institutos de pesquisa e vamos analisar. Olha aqui, essa pesquisa dizia assim, veja agora. Mas daí o Instituto de Pesquisa vai dizer, mas essa medição foi daquele momento. E é verdade. Ulisses Guimarães dizia, né? A política é como uma nuvem. Você olha para cima, tem uma nuvem. Olha para baixo, olha para cima, tem outra. Os números podem mudar de um dia para o outro. A pesquisa é pontualmente daquele dia, né? Mas as pesquisas que saírem bem próximas à eleição, nós temos que analisar depois do dia 6 para ver se essas pesquisas eram verdadeiras, eram tecnicamente feitas e produtivas, ou se era mais uma pegadinha do malandro. E aí, senhores? Praticamente o João Barbeiro diz que, será que essa ferramenta é para enganar? Ou essas pesquisas do jeito que estão prestando bom serviço? Dá para o eleitor entender ou está confundindo mais? A pesquisa ela é extremamente necessária numa campanha política, né? Ela serve muito mais do que, como eu falei, tentar adivinhar como é que vai ser a eleição no dia 6 de outubro. Ela serve para corrigir estratégia no meio, ela serve para identificar se aquela proposta foi boa ou não foi, como é que o eleitor está vendo a sua campanha, um programa eleitoral. Então a gente tem que olhar para a pesquisa com um olhar mais amplo do que só para o resultado dela. Não pensamos que, a gente não deve pensar que uma pesquisa tem o objetivo de adivinhar o que vai sair no dia 6 de outubro dentro das urnas. Não. Obviamente que se aproximar muito próximo, parabéns ao Instituto que conseguir isso. Sim. Mas a pesquisa é um momento, é uma fotografia do momento que registra aquilo. E é muito útil para a campanha eleitoral e é útil também para o eleitor. Aqui o eleitor vê como é que estão esses movimentos. Aqui a gente vê a campanha dos Estados Unidos, por exemplo, lá do Donald Trump com a Kamala agora. A Kamala atravessou ele, né? Ela estava o Biden embaixo, o Biden desiste e veio uma onda Kamala que a pesquisa está mostrando isso. Ou seja, o efeito Kamala nas pesquisas é o efeito na população. E isso é bom para os candidatos saberem, é bom para os eleitores saberem. Então a pesquisa é fundamental. Agora, tem que saber fazer, é o que ele citou. Um candidato que põe uma pesquisa, vai fraudar uma pesquisa, botar 40%, ele vai sortir o efeito que na próxima ele vai aparecer com 20%, ele caiu 20 pontos. Então, assim, temos que saber usar as pesquisas, ler as pesquisas e tirar dela o que de fato ela está mostrando. A fotografia daquele momento. Ricieri, existe um cliente que queira empurrar o número para cima ou para baixo? Como é que se comporta o Instituto? Beto, você sempre tem que ter na tua empresa um controle de qualidade gigante. E o material é auditado pelo Carlos, depois é auditado pelo Beto e o Ricieri que vai fazer a entrega. E é isso aí, Beto. Você tem que chegar para a pessoa e dizer, putz, mas eu tinha 39, Ricieri, eu vou ficar com 40. Eu falei, então fala com o Beto, fala com o Carlos, fala com não sei quem, e tem que ser assim, Beto, porque senão o que acontece? As pessoas, o ego gigantesco das pessoas, elas querem ter 60, 80, e tem os 19, né? Então o teu controle de qualidade tem que ser rigorosíssimo, e 2, 3 pessoas têm que analisar esse material, e a entrega vai, e o discurso é esse, e é assim que tem que ser, Beto, que senão tá louco, você tem uma avalanche de ideias que às vezes você, se der conta de escutar, você fica doido. Então é importante você estar sempre ciente do quê? Controle de qualidade. 1, 2, 3, Ricieri na empresa, ok, que façam esse trabalho e assim funciona, Beto. E o problema também, Beto, Ricieri, é que você começa a flertar muito num discurso muito perigoso de que está tudo errado, o sistema eleitoral não funciona, porque a minha pesquisa dizia isso, na urna abriu outro dado, como a gente viu recentemente. É um discurso muito perigoso, né? Você começar a achar que a tua rede social é a tua pesquisa, e lá eu faço a enquete lá, embora seja proibida, mas entre os meus eleitores eu tenho 80%, então não quer dizer que isso vai ali para a tua urna, é tua bolha. E Beto, e se você parar para pensar, a IRG vai fabricar aqui o Beto com 40% agora, isso que o Carlos falou. Aí apurou-se as urnas, o Beto fez 20%. Beleza, aí a IRG, o que vai acontecer com ela no dia 7 de outubro? Puxa merda, a IRG deu 40 pro Beto, ele fechou com 20. Perde a credibilidade. Perde a credibilidade, Beto. E deixar claro para os nossos ouvintes aqui, né? A IRG se mantém com o mesmo nome desde 2012.
Foi a primeira eleição que a gente fez registro de pesquisas aqui em Curitiba e mantemos o mesmo nome até 2024. Eu acho que isso é um fator positivo de comentar com os eleitores e uma série de históricos das eleições que a gente vem trazendo, não só municipal de Curitiba, mas de governo, em que a gente tem um acerto, Beto. Então, daqui 15 dias que eu vou estar aqui falando com vocês, vou estar trazendo os novos números da nossa capital. Qual que é o objetivo? É que o Beto me chame aqui no dia 7 e a gente vai contar a realidade, que a RG publicou e acertou. Esse é o principal desafio. Dá medo de falar assim? Dá, mas eu tenho um time todo por trás, cara, que está cuidando disso a todo momento, auditando, olhando, cuidando, para não cometer esses erros, né, Beto? Que foge da margem, é o que a gente chama lá na imprensa. E outra, eu volto a frisar, a pesquisa reflete o momento da pesquisa. Então, por exemplo, pode acontecer um grande desvio numa das campanhas eleitorais, positiva ou negativa, que isso, por exemplo, a gente pode ver, por exemplo, aqui a Cristina Grêmio, que está no 6% na pesquisa do Ricieri, ela pode daqui a 15 dias subir para 20%. Ao invés de questionar o resultado, nós temos que tentar entender o que aconteceu. Por que dessa mudança, dessa virada? Ela pode ter tido uma sacada fantástica na campanha, na eleição, e conseguir subir. Então, mais do que questionar, a gente tem que entender. Né? É isso que a gente tem que fazer aqui. Tentar entender o que está acontecendo. E essas viradas, Beto, Carlos, acontecem. Lá pelo dia 17, dia 18, hoje pergunta lá na sua casa se alguém está falando de eleição. Já está tendo um calor. A eleição começa a pegar ritmo depois que entrou na televisão. Exatamente. As pessoas começam a perceber. Isso. Nós, agentes políticos, que trabalhamos com coisas assim, com a política, estamos ligados há meses atrás. Há anos já, né? O povo não está nem aí, né? O povo não está nem aí, não sabe nem quem são os candidatos. Né? Por isso o nível das espontâneas ainda está batendo 60%. 60% do eleitor curitibano não sabe para quem votar. Depois isso vai afunilando. Agora tem duas convergências. A gente falou das divergências. Tem duas convergências nessas três pesquisas, né? Número 1, dificilmente a gente vai escapar de uma eleição de 2 turnos em Curitiba, né? Até pela quantidade de candidatos. E a outra convergência é o seguinte: o número de indecisos ainda é muito grande, né? A Quest bateu 80%, a tua bateu quase 60%. Então nós estamos falando de mais de metade dos eleitores aí que não sabem quem votar. Segundo a Quest, de cada 10, 8 ainda não sabem quem votar. E é justamente por isso, eles não estão interessados em política agora. Quando ele for impactado na televisão, quando estiver jantando em casa e ver o programa eleitoral, ele vai começar a se adaptar à eleição. E aí sim, nesse mês de setembro a gente vai ter variações na pesquisa. Porque o programa eleitoral está entrando, porque a política, a eleição estará na conversa do bar, na casa, do restaurante. Pessoas, exatamente. Nós tivemos mais uma pergunta do Leonardo de Guarapuava. Vamos lá ver o que ele perguntou. Olá, Beto. Olá, Ricieri. É um prazer para mim poder participar desse podcast aí com grandes amigos aí que vocês são, que eu considero. Eu sou o Leonardo Hall e sou coordenador da campanha do Celso Guais aqui de Guarapuava. Ricieri, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que o eleitor deve buscar, quais os dados que ele deve buscar, tanto do Instituto como do resultado de uma pesquisa, para ter credibilidade, para ele poder acreditar numa pesquisa? Quais são as informações importantes para o eleitor não acabar caindo aí em armadilhas, né, de pesquisas talvez mal direcionada ou até fake news aí que faz parte desse processo, né? Mas a minha dúvida, eu gostaria que você esclarecesse, principalmente para o eleitor, é o que buscar, tanto do Instituto como do resultado das pesquisas. Agradeço e um grande abraço para vocês. E aí, Ricieri, o que o eleitor tem que buscar para ter confiança no resultado e no Instituto? Exatamente. Então, Beto, a primeira ideia que o eleitor tem que fazer nas últimas eleições, esse Instituto que ele está lendo a pesquisa, qual é o histórico. Trocou de nome, não trocou, quantas pesquisas ele acertou, quantas pesquisas ele registrou, porque eleição municipal, você tem que voltar lá para 2020, que nós tivemos uma eleição no meio de uma pandemia, e você puxar os históricos. A RG acho que fez 25 registros naquela eleição, ou 28, não lembro de cabeça, em que a gente divulgou. E você tem que visualizar quem daqueles candidatos que deu certo ou deu errado. E aí que vai mostrar a tua credibilidade. Eu acho que 1 ou 2 municípios a gente teve uma discrepância muito grande e as coletas foram lá 30, 40 dias antes do processo eleitoral. Então a primeira coisa que o eleitor tem que fazer é a recorrência.
né, desses institutos. Pode ver, a Quest agora é o Instituto Nacional grande, é a primeira vez que eles vêm agora para Curitiba com o contrato novo com a RPC, que a RPC homologou o instituto para o Brasil inteiro, a Quest quase em todas as capitais e o Datafolha em 4 praças em que a Globo tem. Então o eleitor tem que entender. Da onde está vindo agora a Quest? Da onde está vindo a IRG? Qual que é o histórico? E isso o eleitor tem que se perguntar a todo momento, porque ele vai ter que entender em quem ele vai confiar. No político, ok, na eleição, ok, no Instituto de Pesquisa também. É um papel importante a pergunta do Léo, por quê? Porque às vezes as pessoas só criticam a gente. O Instituto não acerta, o Instituto não acerta, o Instituto erra. Mas assim, existe o que o Carlos falou no início da nossa conversa, em que muitos acadêmicos nos ligaram ontem e hoje, o trabalho de ciência da pesquisa. Isso aqui é um desejo grande, Beto. Para quem trabalha com isso aqui, é uma ciência, é algo assim que as pessoas têm que entender. E aí as pessoas falam, não, o instituto nenhum é bom, o instituto todo mundo erra. Mas tem os acertos, Beto, a gente orienta. Eu acabei de dizer para vocês agora que o ensino superior vota no Eduardo, em que a regional X vota no Luciano. É uma ciência, eu fui lá e comprovei. A gente sabe que aqui no Brasil, o norte vota numa pessoa, o sul vota em outra. Por quê? As urnas comprovaram, mas uma empresa de pesquisa fez o trabalho. Então é importante, Beto, deixar claro isso. Carlos, você como jornalista e como entendedor da política, o que você busca numa pesquisa para poder? Só esses números frios? O que você busca para tentar compreender essa pesquisa? Veja, a pesquisa vai muito além dos números, né? O número é o que todo mundo quer ver, é o que quer mostrar. Claro, primeira coisa que você bate o olho é no número, mas você tem que ir além disso. Você tem que tentar entender o perfil do eleitor de cada um dos candidatos. Como o Ricieri falou agora, a gente tem, por exemplo, pelas pesquisas que saíram, a gente tem um eleitor mais, vamos dizer assim, humilde, com uma aceitação muito grande do nome do Requião. A gente tem um perfil do eleitor branco, homem, de uma idade ali média de 25 a 50 anos e com uma renda superior a 7 salários mínimos, com o Eduardo. Agora, a gente tem que entender como o Ricieri faz, por exemplo, ele divide Curitiba em 10 regionais. Como é que está a regional do Batel? Se a regional do Batel, que é a matriz, está batendo, batendo quando eu digo está apontando a sua preferência pelo Requião, você vai ter que olhar melhor isso aí, porque alguma coisa, o histórico está mostrando um perfil diferente. Não quer dizer que ele não possa mudar. Pode, mas você tem que tentar entender essa mudança. Então, assim, você tem que analisar a pesquisa, sair um pouco dos números e tentar entender essa estratificação. Quem que está votando? A mulher em Curitiba, a eleitora de Curitiba, vota em quem? A gente tem que tentar entender. As pessoas com mais nível educacional votam em quem? Você começa a desenhar o perfil do eleitor de Curitiba conforme essas divisões, seja pela faixa etária, seja pela faixa educacional, pela faixa de renda, e aí você começa a analisar melhor essa pesquisa. Você começa a ver os movimentos dela, essas ondas que crescem e às vezes decrescem. Agora, isso tudo aqui, eu volto a frisar, é um momento. A gente tem que entender que a campanha, a pesquisa é um dos fatores de uma campanha, que compõe a campanha, né? Se ele tiver uma mobilização muito boa na rua, você pode ver o reflexo dela aqui. Se você vê na rede social, você pode ver o reflexo dela aqui. Se ela tiver um programa de televisão bom, atraente, que as pessoas comecem a comentar, você vai ver o resultado na pesquisa. Então, os números refletem aquele momento do humor do eleitor, mas você tem que estar por trás disso uma série de dados para que você consiga explicar esses números que estão apresentando na pesquisa. Cláudio Oste, do portal Paçoca com Cebola, também fez uma perguntinha para nós. Olá, Beto Diniz, olá pessoal, aqui Cláudio Oste de Londrina, do blog Paçoca com Cebola, tudo bem? Olha, pesquisas eleitorais sempre foram usadas pelas campanhas para dar um pouco de luz para os candidatos em suas estratégias de convencimento do público, estratégias de marketing, e também para informar o público sobre como está a corrida eleitoral em suas cidades. Porém, estamos vendo uma divergência muito grande nos números de várias pesquisas coletadas quase no mesmo período. A pergunta: há problemas de metodologia ou isso é proposital, só mesmo para confundir o eleitor ou a mando de alguém para tumultuar as campanhas? E para complementar, mesmo com as regras mais rígidas da Justiça Eleitoral,
muitas pesquisas, mesmo sendo barradas no TRE, elas são distribuídas pelas redes sociais. Como é possível combater esse tipo de crime para que não atrapalhe as eleições? As pesquisas são feitas para... problema de metodologia, feita para confundir, e pode distribuir pesquisa que não esteja legal, Então, registrada? todas elas são registradas lá no site do TSE, né? E você tem todo um direito de todas as coligações, partidos políticos e algo nesse sentido de fazer as impugnações. Aí você vai contestar a fórmula, vai comprovar lá, tentar comprovar para o juiz que aquela fórmula está errada, o juiz vai avaliar e vai dizer se a pesquisa pode ser publicada ou não. Se ela não for publicada, você não vai publicar. E se ela for publicada, você vai, lógico, dar as tratativas corretas. E a pergunta dele é muito importante porque tem pesquisas em que não podem, né, Beto? Elas foram impugnadas e por algum motivo elas não podem sair. E aí você responde criminalmente e algo nesse sentido, tanto para quem divulgou quanto o Instituto também. Então tem que ter todo esse cuidado. Então a importância de você verificar. Impugnou? Ok, volta para casa, recolhe. Agora, tá liberada, pode soltar a informação, informar o eleitor e assim sucessivamente. Então tem que ter o cuidado, Beto, sempre. Hoje a justiça está muito em cima das fake news e de uma série de coisas, e principalmente se o juiz deixou de divulgar ou não. Né? Tá. Carlos, metodologia a gente já conversou bastante, questão da Atlas, da Quest, da própria RG. Você acha que pode ser feito para confundir o eleitor? Olha, se for feita para confundir, é um tiro no pé, né? Porque se você fizer uma pesquisa fake, vamos dizer assim, embora tiver todo o registro dela, tudo perfeitamente dentro do regime jurídico, se você ou colocar mais à frente o teu candidato e diminuir o adversário, isso aí rapidamente, na próxima pesquisa, isso já vai ser detectado, né? Porque aí você vai entender, por exemplo, vamos dizer que põe aí um candidato A com 45%, ele está com 20%. Na pesquisa seguinte, que você não vai ter mais esse controle... Se ele estiver com 30, ele caiu 15. Ele caiu 15, entende? E se o teu adversário que você pediu para colocar com 5, ele tá com 10, ele subiu 5. Então você vai... Aí começa aquelas ondas em que, olha, o candidato A caiu e o candidato lá de baixo subiu. E isso às vezes toma corpo junto ao eleitorado e pode, de fato, haver uma mudança no humor aí do eleitor. Então, assim, é um grande tiro no pé. Pesquisa você tem que fazer em todas as campanhas, é necessário. Para um bom produto, para um bom trabalho de marketing, você tem que estar baseado em pesquisa. Quando você está dentro de uma pesquisa, o ICL sabe, você faz trackings, que seja pesquisas diárias para saber como é que está a evolução. Por exemplo, saiu uma propaganda no rádio e na televisão. Vamos ver como é que o eleitor se comportou, se foi bom, se foi ruim. Vamos fazer um programa só sobre segurança. Como é que o eleitor reagiu? Foi bom ou foi ruim? Isso você vê nos trackings, você não vê nessa pesquisa. Mas elas são fundamentais. Então, a pessoa que quiser fraudar uma pesquisa é um grande tiro no pé. Perfeito. Temos mais uma pergunta agora aqui do Vanderlei, que veio de Arapongas, jornalista de Arapongas, Apucarana, ali na região. Vamos lá ouvir a pergunta dele. Olá, Beto, Carlos e Ricieri. Olha, primeiro eu gostaria de dizer que eu sou amigo dessa ferramenta que é a pesquisa, né? Seja na esfera comercial, seja na área política. Porque é sempre importante, né, a gente tentar entender o que vai pela cabeça do consumidor ou, aqui no caso, né, do eleitor. A minha pergunta, então, é a seguinte: se nós temos uma sondagem realizada quase que simultaneamente por 3 institutos e com resultados tão diferentes no mesmo universo de eleitores, isso se deve à amostragem que não é representativa, métodos de coleta de dados que se tornaram obsoletos, margem de erro, né, ou interpretação equivocada dos resultados, ou ainda falta de ajuste nos modelos estatísticos. Carlão, o que acontece? Por que esses números estão divergentes?
Pois é, a gente se apega nisso, porque, por exemplo, são 3 pesquisas que elas foram coletadas num intervalo de tempo pequeno, né, 5, 6 dias, se eu for pegar todos eles, então deveria mostrar o mesmo cenário, né, com poucas variações. Agora, o que a gente também tem que colocar nessa discussão é o seguinte: o número de coletas que são feitas, né? A gente tem, por exemplo, 1.400.000 eleitores aqui em Curitiba, né? Você faz uma pesquisa com 600, você está falando aí com menos de 5% do eleitor curitibano. 0,01%. 0,05%. 0,05%. Então, assim, é uma amostragem muito pequena. E aí, o que acontece? Tua margem de erro vai lá para cima. Então, quando você tem uma margem de erro alta, por exemplo, de 4%, num cenário com 10 candidatos, o que vai acontecer? Você vai embolar todo mundo, né? Porque a pessoa pode ter de 15 a 20 ou de 15 para 10. Então você tem nesse intervalo de 10 a 20, você vai ter muita gente. Então você embola todo mundo. Então assim, a pesquisa, quanto mais, obviamente, quanto mais gente você ouvir, mais perto da realidade você vai estar, porque você está ouvindo muito mais gente, né? Só que, claro, aí encarece a pesquisa, é muito mais trabalhoso, né? É muito a área do sério. E o desenho que você vai fazer. Abraço pro Vanderlei da Arapongas. E Arapongas, quando você coleta, você tem várias divisões dentro de Arapongas e tem área rural. Você tem que saber. Sim. Uma vez em 2010, Beto, um fato interessante que acho que é bom contar, era Beto e Osmar, Ponta Grossa. Os institutos coletavam o centro e faziam um trabalho aqui. Aí nós tínhamos uma visão. E a cidade inteira em volta dava outra visão. E naquele tempo, Beto, a gente coletava em folha de papel assim, nós chegávamos no hotel e botava a pilha do Beto Rige aqui e a pilha do Osmar Dias aqui. E aí, beleza. Aí eu falei, gente, vamos lá. Aí contava a pilha aqui, contava a pilha lá. O resultado da eleição deu o Beto na frente do Osmar. E eu falei, agora vocês separam essas fichas aqui do interior para as fichas do centro urbano. Aí, beleza. Aí a gente detectou que as outras empresas faziam o centro urbano que estava dando um resultado. E Ponta Grossa tem um entorno gigantesco, uns anel gigantes igual Arapongas. E se você não vai nesses entornos, Beto, você não acerta. E aí eu falei, viu, gente? Olha a importância de vocês irem naqueles entornos. Sim. E naquela época a gente tira sarro, mas daí juntava os papéis aqui e somava. O Carlos tem tantas fichas, o Beto tem tantas fichas. E isso acontece, Beto, até hoje. Por quê? Se eu não divido a cidade estratificada e eu sei que tem tantos eleitores numa área rural e tantos eleitores na área urbana, mas, homem, Beto, eu vou fazer feio, entendeu? Porque daí você não vai trazer a realidade, né? Porque, por exemplo, Curitiba teve um instituto de pesquisa, não vou citar o nome para não ser deselegante, mas ela escolheu bairros. Escolheu, acho que 17 bairros de Curitiba. E com que critério? Né? O eleitor do Portão não é o eleitor do centro. O eleitor do Batel não é o do Tatuquara. Então, ao você escolher 17 bairros, você não está trazendo a amostragem correta de uma pesquisa. Né? Por que esse bairro e não outro? Por que Campo de Santana ficou de fora e o Sítio Cercado entrou? Dentro do sorteio para o Weblist, o Campo de Santana tem que estar presente e se cair uma amostra lá, nós vamos ter que coletar. Entendeu? Então tem isso, mas daí você não colocá-lo dentro do sorteio, aí já é um erro grave, Beto, que você vai acabar errando. Então não é metodologia ultrapassada. Não digo metodologia ultrapassada. Se você... podemos considerar metodologia ultrapassada, mas falta uma análise em cima. Quando você vai, eu vou contratar o Beto para fazer uma pesquisa em São Paulo. Beto, principal preocupação, São Paulo é norte, sul, leste, oeste. Quantos moram no leste, quantos moram no sul e assim sucessivamente. Você já vai criando é a mesma coisa do Brasil. São 5 regiões que nós temos no Brasil, do sul, sudeste, assim vai. Quantos eleitores moram em cada uma? Quantas mulheres? Quantos homens? E é ali que vem a amostra, Beto. São 1.000 pessoas que você vai coletar no Brasil. Beleza. O São Paulo vai levar quase 400 e poucas pessoas. E o norte lá vai levar bem menos. Só que essas 400 que moram em São Paulo, foi o que o Carlos falou. Quem é homem, quem é mulher, onde que eles moram no Rio de Janeiro. Ajustar a coisa. E aí, Beto, quando a gente vem com esses erros de metodologia, e o IBGE é muito criterioso no setor censitário, a gente tem muitas pesquisas, Beto, no setor censitário. A gente sabe que teve coleta naquele setor censitário, quantas pessoas, como que funciona, o recortezinho. Você tem que ser minucioso. A minha mulher brinca, Richelle, se você fosse médico, eu acho que daria certo. Porque se você fizer um pontinho ali errado no ser humano, é a mesma coisa fazer um pontinho errado, Beto, numa pesquisa, e você menosprezar uma coleta mais num bairro totalmente diferente. E outra coisa que a gente tem... precisão da divisão. E a gente tem que levar em consideração, e até eu vou questionar o Richelle agora, porque, por exemplo, a gente não teve o censo do IBGE por causa da pandemia. E isso altera todos os dados, né? Tanto é que a gente tem visto muito pedido de impugnação agora, nessa eleição, que vai argumentar, pontuar justamente isso. Olha, o teu dado tá do IBGE
lá de trás, 2018, já tem o de 20, não, o 22. Então, assim, o fato do país não ter feito o IBGE durante a pandemia, e até, claro, não é uma crítica, mas é justificável até, mas gera esse apagão, né? Porque aí você perde o perfil do teu eleitor, que é tão importante para, né? Então as pessoas às vezes não têm paciência para receber o recenseador, né? E você vê que uma pesquisa do IBGE, do perfil do eleitorado, está caindo aqui na mesa para a gente discutir, porque é o dado que a pesquisa vai se apegar para fazer uma pesquisa eleitoral. Bem, espero que com essa conversa com o Carlos Colbert e o Ricieri, a gente conseguiu esclarecer um pouco essa confusão de números, a metodologia, o que está acontecendo, o que não vai acontecer ainda agora depois dos programas eleitorais. Eu queria agradecer muito o Carlos Colbert pela presença e o Ricieri. E já em seguida nós vamos fazer um outro podcast falando sobre as pesquisas da região metropolitana, litoral e o que vem por aí, interior. Já e o Carlos Colbert vai comentar sobre cada um, com a sua visão aguçada, perspicaz e perigosa. Político perigoso, jornalista perigoso, sabe de muitas fontes. É um perigo esse homem. Então, obrigado pela presença. E encerramos aqui mais um Ponto Político, podcast da Trade Marketing.